Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de exclusão social que começam com a linguagem, assim como as várias formas de discriminação e de racismo. A Folha publicou recentemente uma charge que ilustra muito bem o de que se trata. Há um idoso que se dirige a uma mulher que lhe dá informações. O senhor baixa o aplicativo e entra em gerar código de acesso. Aqui tem um certificado digital, faz o login e clica em escolher o arquivo. Ele vai pedir um código de liberação de acesso nas extensões JPG, PNG ou PDF. Entendeu? Claro que não, né? Isso é um novo discurso, uma nova linguagem resultante da revolução promovida pela direita no âmbito das comunicações. E a esquerda vive às voltas com a tentativa de apreender e utilizar essa nova situação, essa nova linguagem que instaura um mundo novo e não apenas para os idosos. Não se trata apenas de uma questão da faixa etária, são mecanismos de exclusão. É uma criação dos donos do poder, os donos das redes sociais, que têm interesse em impor uma nova língua, uma linguagem para a perpetuação da dominação. Então, nós temos aqui, por exemplo, ao mesmo tempo, uma crônica do Rui Castro, intitulada A Humilhação Diária. Minha amiga recebeu, me mandou num cartoon um idoso de capa, cachecol e bengala diante de um balcão de informações. A crônica reproduz essa charge e o Rui Castro descreve a humilhação diária que é vivida, sofrida pelos idosos, que se não tiverem a sorte de contarem com filhos, netos e outras pessoas, eles não têm acesso aos seus direitos fundamentais. Diz ele, levei a vida me aplicando para escrever direito, ficar atento à história, entender o que lia. Não tenho mais idade, capacidade ou vontade de me converter em engenheiro eletrônico. E acho burro o sistema binário, o do sim ou não. Prefiro o talvez. Então, essa é a exigência de você adquirir um certo know-how, a questão da tecnologia, a questão de saber se ela é usada para o bem ou para o mal, o que, por exemplo, no entendimento de Vladimir Safatli é uma falsa questão, é um sofismo, porque se trata sempre de algum interesse, não apenas um uso neutro, não há neutralidade na questão da tecnologia, ela está sempre a serviço de interesses de alguém. Então, há algum tempo se descrevia no mundo analítico, sobretudo entre os lacanianos, e talvez seja de George Forbes, o autor da descrição de um modelo explicativo das circunstâncias contemporâneas a que estamos submetidos no capitalismo. Então, há uma divisão desse modelo proposto por Forbes. De um lado, o mundo moderno, e de outro, o que ele chama de mundo globalizado. Do lado do mundo moderno, o que fica caracterizado é uma ordem vertical que valoriza a hierarquia. E no mundo globalizado, digamos pós-moderno, há o predomínio de uma ordem horizontal, como se não houvesse mais
hierarquia. Há uma orientação paterna do lado do mundo moderno, a figura do pai é predominante, e há um cálculo coletivo do mundo globalizado. Há uma valorização da verdade no mundo moderno e no mundo globalizado, não mais a verdade, mas a certeza. Se passa do mundo moderno da impotência à potência, e no mundo globalizado da impotência ao possível. No mundo moderno ainda se podia falar em diálogo. No mundo globalizado, pós-moderno, segue-se a orientação, por exemplo, de Lacan, que afirma que não há diálogo, há um monólogo articulado. Trata-se de raciocinar como operação característica do mundo moderno, enquanto que no mundo globalizado se trata de ressoar. No mundo moderno, o que se caracteriza pela dinâmica é o seu caráter estático. E no mundo globalizado, temos o caráter interativo promovido pelas redes sociais. Aí acontece uma elisão, um ocultamento de que as redes sociais têm dono. Isso é excluído desse tipo de análise, que valoriza as redes sociais como se elas tivessem surgido da evolução naturalizada da tecnologia. Então, vamos passar aqui a essa fala do Sartre, com que eu concordo, porque ele denuncia justamente esse ponto que está velado. A questão das redes, eu acho que, de fato, há uma questão a ser pensada, e que ela ainda foi muito mal pensada, porque a gente nunca foi tão monopolista quanto agora. O que mais me impressiona nessa questão das redes sociais é, primeiro, a gente transpôs boa parte das nossas lutas políticas para um espaço que tem dono. Um espaço que tem dono, um espaço que não é neutro, um espaço que tem 3, 4 donos. Esses donos, a gente vê muito claramente, eles têm interesses muito evidentes. E mais, eles foi transporte de uma forma tal que eles conseguiram impor toda uma gramática de como você tem que existir, como você deve falar, como você deve lutar, quer dizer, qual é a velocidade, qual é o impacto, qual é o tipo de provocação. Ou seja, eles modificaram a nossa forma de falar. Eles impuseram uma fala do nosso lugar. E isso a gente achava que era só uma estratégia para conseguir se comunicar melhor, era uma estratégia para você conseguir ter mais espaço, mas não, na verdade, era uma gramática que te fazia falar uma outra língua. Né? Uma língua que tem consequências políticas, tem consequências subjetivas, ou seja, a gente abandonou a ideia de fazer crítica dos meios. Isso é uma coisa muito engraçada, como se não tivesse necessidade de criticar meios tecnológicos, porque eles seriam neutros, depende de como você usa. Se você usa bem, então você consegue passar coisas interessantes. Mas tem aquela ideia hiperclássica de estudo de mídia, que vem, mas o meio é a mensagem. E isso é verdade. O meio define quais são os limites, ele define como você vai organizar a tua fala, ele define a tua fala. E eles conseguiram definir a nossa fala. Hoje ainda, o que é mais louco, você para e pensa, não, você tem 3, 4 pessoas que conseguem intervir na política em todo lugar do mundo. Porque, afinal de contas, se eu ligo no celular, eu uso uma rede do Zuckerberg. Né? Dizer, qualquer ligação que eu tenho passa por ele. Como é que a gente deixou uma estrutura monopolista nesse nível? O mínimo que você pode imaginar, não, você tem estados nacionais que vão, de uma sua maneira, entender que, afinal de contas, bem, isso é uma questão estratégica, você não deixa uma tamanha vulnerabilidade. Então, se você fala a língua do inimigo, você está submetido a ele. Você não pode simplesmente lutar exclusivamente no campo dele, no campo da sua língua. Então seria preciso criar uma nova língua. Em que medida isso está em nosso alcance? Na medida em que nós somos criados pela língua, somos efeitos de linguagem,
E isso seria a caracterização de um sinal do espírito dos tempos em que as coisas se dão assim. Então, nos restaria o caminho da melancolia, do medo, do desespero. É essa denúncia que foi feita, entre outras, por Safatli, que nos acena com a possibilidade de reiterarmos isso que vimos falando há muito tempo, seguindo o exemplo, entre outros, do Lacan. Várias formas de racismo e de dominação começam com a linguagem.